Boa noite. Está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, aonde iremos debater sobre a gripe influenza A H1N1. Essa doença que surgiu no México, passou pelos Estados Unidos e Ásia e hoje ataca todo o mundo, mobilizando todos os agentes da saúde pública. Para isso, nós contamos com a presença do comunicador Adir Seleski e dos nossos convidados, onde contamos com a presença do diretor do Departamento de Saúde, o enfermeiro Fernando, e também com a presença da secretária de Saúde do município, a nossa colega Cíntia. Boa noite a vocês dois, sintam-se à vontade no nosso programa e começamos perguntando a você, Fernando, o que é tecnicamente essa gripe chamada influenza A H1N1? Então, boa noite. É importante a gente trabalhar esse conceito com a população, visto que são várias terminologias técnicas e tem que ter essa clareza de dizer, então, assim, que a influenza A é o nome que se dá à gripe, né? Quando você fala em H1N1, é um dos tipos de gripe. Então, nós estamos acostumados, principalmente no inverno, a conviver com a gripe, aquela gripe que acontece, que nós, inclusive, temos vacina para todos os idosos, que seria a nossa gripe influenza A normal. No final de abril, então, chegou ao mundo científico uma nova gripe que seria causada, num primeiro momento, acreditava-se que seria causada pelo suíno, que foi um erro na época. Então, depois estudando, à medida que foi avançando os estudos, você percebeu que era um vírus recombinante. Por isso que, erroneamente, se comentou na mídia nacional e se criou aquela conotação errada de a gripe suína. Exatamente. Então, acreditava-se que vinha somente do porco, e não foi isso. O vírus se recombinou. O que é recombinou? Pegou uma parte do vírus que tinha com a ave, com o porco, com o ser humano, e veio um vírus totalmente novo, com uma parte de informação da ave, do ser humano e do próprio porco. Então, recombinou. À medida que ele recombinou e se tornou um vírus novo, também precisou ser estudado, porque o mundo científico desconhecia que conduta tomar. Inicialmente, pensava-se em tomar uma conduta muito semelhante à gripe aviária, que nos assombrou há 2 anos atrás, e que felizmente não chegou no Brasil. Mas agora, com o avançar dos estudos, também as condutas estão mais claras e o conhecimento desse vírus está um pouquinho melhor. Olha, eu só pergunto a vocês o seguinte, parece que aqui na nossa região, sudoeste do Paraná, a gente não tem assim tido nenhum caso comprovado dessa gripe H1N1. No entanto, a gente percebe que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde estão mobilizadas. Qual é a grande preocupação, Fernando e Cíntia, desta gripe se proliferar, uma vez até que as taxas de mortalidade dela é inferior à gripe convencional? Pela própria transmissão dela. Então, como hoje a gente vive um mundo em que as fronteiras são abertas, o direito de ir e vir, né, é livre, então as pessoas se locomovem muito rápido. E como a transmissão é respiratória, é difícil de se conter qualquer doença. Nós sabemos já isso da gripe comum, que quando a gente fica gripado em casa, dali uns dias aparece uma criança, aparece quem está convivendo com a gente. Então, para ter uma ideia, no dia 26 de abril tinha 7 casos confirmados nos Estados Unidos. E no dia 6, agora de julho, nós já estamos com 94.512 casos no mundo inteiro. São 122 países, 429 óbitos. Então é muito fácil a transmissão respiratória. Então a preocupação é de como todas as fronteiras são livres, que essa doença, assim como chegou no Brasil, chegou no Paraná e deve chegar na nossa região também. Agora, uma preocupação muito grande aí do telespectador, em que momento? Porque a gripe nesse momento para nós aqui, inverno, é uma coisa comum, até muito frequente. Em que circunstância, em que caso a pessoa deve procurar um atendimento da saúde pública para saber se o seu caso pode ser ou não essa influenza H1N1? Isso. Então o Ministério da Saúde vem trabalhando junto com a Secretaria de Estado da Saúde alguns conceitos. Dentre os conceitos que tem é o caso suspeito. O que seria hoje o caso suspeito? Seria o indivíduo com sintoma de febre, tosse, podendo ter dor muscular, podendo ter dor nas articulações, podendo até ter vômito e diarreia, mas associado a uma viagem a um dos países com incidência dessa doença
num período de 7 dias, ou ele ter tido contato com algum caso confirmado. Então, os sintomas da gripe são muito comuns, dessa H1N1 com o da gripe nossa normal. Porém, o que vai diferenciar é se essa pessoa se deslocou para um país com incidência de casos confirmados ou que, se for no próprio país, ela teve contato com uma pessoa com um caso confirmado dessa doença. Algumas pessoas até têm um certo receio, Madruga e Cíntia e Fernando, de se dirigir, por exemplo, a uma propriedade rural onde tem ali uma criação de porcos, com medo, de repente, de se contaminar. O risco disso, me parece, é remoto. Até mesmo comer a carne de porco, né? Também. Exatamente. Então, a transmissão agora é em seres humanos, agora não se fala mais em transmissão por animais para ser humano. Então, as medidas que têm que serem tomadas é do contato entre as pessoas, né? Então, essa história do porco já foi uma história que foi um erro inicial por desconhecimento da doença. Agora que já está estudado, a gente não orienta mais que se comente como gripe suína. Eu gostaria de saber da secretária quais são as medidas que está sendo tomada pelos agentes públicos municipal de Francisco Beltrão para preparar a população nessa questão, no caso, que já estão sentindo esses sintomas e que começa a temer por isso. Qual que é o caminho que deve ser tomado com a maior brevidade possível? Certo. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, como agentes públicos, gestor da saúde pública de Francisco Beltrão, fomos então autorizados, semana passada, de estar comentando sobre a influenza A. Como o Fernando colocou com bastante propriedade, ainda o mundo científico vem estudando essa nova gripe. A cada minuto nós temos informações diferentes, modos de agir diferentes, com normas e protocolos diferentes de atendimento. Então, a Secretaria de Saúde preparada, preocupada em relação a esse tema, tomou várias ações preventivas e orientativas, que nesse momento é oportuno essas orientações. Quais são essas orientações? Nós procuramos estar confeccionando mais de 30 mil panfletos, folders orientativos sobre medidas simples para prevenir a nova gripe. Esses folders, panfletos estão sendo entregues nas residências. Os nossos agentes comunitários de saúde estão preparados, foram orientados, não somente ao entregar o folder, e sim passar alguma informação à nossa população, à nossa comunidade beltronense, e também nossos agentes de combate a endemias estão trabalhando em pontos estratégicos, como rodoviária municipal, transportadoras, empresas que fazem transporte de cargas para outras regiões do Paraná ou do Brasil, ou mesmo ao exterior, né? Então, estão levando esta informação à nossa população beltronense. Também outras medidas que a Secretaria de Saúde está viabilizando foi fazer reuniões com nossos profissionais de saúde, médicos, odontólogos, farmacêuticos, enfermeiros, colocando então o protocolo de atendimento e como Francisco Beltrão iria agir frente a um caso suspeito ou mesmo um caso confirmado dessa nova gripe H1N1. Então, foram medidas paliativas. Nós temos um fluxo de atendimento desde a entrada de uma pessoa que for suspeita na nossa unidade de saúde, como que vai se proceder, o profissional de saúde vai triar, desde a triagem nós já estamos preparados, e também aqui, a partir então desta semana que entra, nós estaremos tomando uma outra atitude, que é o protocolo do Ministério da Saúde, que é do profissional que vai fazer a recepção desse usuário, ou profissional que estiver na triagem, que vai ter o primeiro contato com o paciente, ele já vai usar a máscara. Então, o que a gente quer é que não alardear, não existe um pânico, a gente quer tranquilizar a população beltronense, que até ao dado momento nós não temos nenhum caso confirmado dessa nova gripe. Os casos suspeitos não serão divulgados, e sim somente os casos confirmados após feito a coleta e vir o exame, né, do laboratório. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco e em seguida nós continuamos o nosso debate.